coordenação, pela dissociação, pela qualidade do gesto, pela montada, o segundo cavalo disputando com o terceiro, que no final do concurso se entregou um pouco mais, vocês podem observar, já passou no flexionamento, tendeu a pecar um pouco mais o grau da dissociação, e o quarto cavalo já descoordenando um pouco mais. Então o terceiro com o quarto, a gente já leva a vantagem do terceiro na coordenação do movimento, a mão um pouco mais baixa, o quarto cavalo já subindo muito o joelho, pecando nesse grau da coordenação, aonde o cavalo à frente é mais sereno em relação ao animal de trás. Então tem coordenação melhor, tem posterior mais engajado. Se a gente observar, o quarto cavalo já espichou um pouco mais, já está trabalhando posterior um pouco mais atrasado, a mão subiu um pouco mais e já oscilou um pouco mais a região da espádua. E na montada, volta a pontuar o terceiro cavalo, ainda mais macio, atitude um pouco melhor, cavalo de trás já brincando um pouco mais, aprendendo a puxar um pouco mais as orelhas. Então estilo melhor, ainda uma estabilidade de tronco melhor, coordenação melhor, por isso a definição. Segundo e terceiro foi a disputa entre esses dois cavalos, entendendo os dois cavalos iniciaram muito bem, mas aí o final do concurso a gente tem que levar em consideração. O terceiro cavalo já tendeu a lateralizar um pouquinho mais a dissociação em comparação com o segundo cavalo. Aí cada um com sua qualidade, cada um com a sua limitação. Se a gente for observar o segundo cavalo, ele já balança um pouco mais, aonde já é a vantagem do terceiro cavalo. Ele é mais estável em relação ao cavalo da segunda colocação. Mas quando a gente observa o item de maior peso no nosso julgamento é o gesto de marcha. Então quando a gente começa a observar o gesto de marcha, nota que o cavalo da terceira colocação já está um pouco mais lateral. Então ele pecou talvez por conta do barro, ainda por conta da apresentação, e o segundo cavalo se manteve ainda um pouco mais dissociado. E quando a gente observa a atitude, o direcionamento do conjunto de frente, também há vantagem no segundo cavalo. Ele está mais altivo em relação ao animal de trás, por vir já está tendendo a passar um pouquinho mais do flexionamento da nuca. Então o segundo cavalo ainda mais natural na atitude, terminou ainda rompendo com mais qualidade, mantendo o grau da dissociação melhor em relação ao animal de trás, e conforme a gente vai tendendo a abrir mais, ele vai pecando um pouquinho mais o grau da dissociação e já vai perdendo um pouco mais o equilíbrio da dissociação. E quando a gente monta os dois cavalos muito macios, qualidade da montada muito boa, mas o terceiro cavalo está um pouquinho mais nervoso hoje, está passando um pouquinho mais o temperamento. O segundo cavalo está um pouco mais no grau em relação ao terceiro cavalo. Então também há vantagem no cômodo e principalmente no temperamento do segundo cavalo e também na prontidão da boca, um pouquinho melhor, mais fácil de ser conduzido. O cavalo de trás já pesando um pouquinho mais, como vocês podem observar, a boca já está até um pouquinho mais tracionada para trás, aonde o cavalo à frente um pouquinho mais descontraído, também por isso a definição. E o primeiro com o segundo, aí foi o cavalo de referência do campeonato, ele foi a junção do segundo com o terceiro cavalo. Ele tem a boa estabilidade do terceiro cavalo, ainda assim com o diagrama, com o gesto de marcha melhor em relação ao segundo, que já balança um pouquinho mais, já não tem a coordenação do primeiro, ele é mais estável, ele tem postura ainda melhor, coordena anterior e chega ao solo de melhor qualidade em relação ao animal de trás. E em relação ao ritmo, a regularidade da apresentação, montada, movimento melhor, posterior ainda mais estendendo com melhor qualidade e a mão um pouco mais coordenada. Então foi um cavalo mais completo entre gesto, dissociação, movimento, estilo, qualidade da montada, ritmo, regularidade da apresentação e principalmente pela naturalidade do gesto do primeiro cavalo, a opção entre esses dois cavalos. Parabéns aos apresentadores do percurso.